amigos do VetSmart, tudo bem com vocês? Tava com muita saudade, dessa vez eu venho falar de uma coisinha diferente. A gente vai conversar um pouquinho a respeito da geriatria, falando a respeito dos pontos-chave do atendimento geriátrico para cães e gatos. Para a gente começar a falar de geriatria, pessoal, a primeira coisa que a gente precisa é conhecer o que é o envelhecimento, né? O envelhecimento, ele deixa marcas muito visíveis, né? Se a gente pensa numa árvore, são vários anéis concêntricos que se expandem a partir do centro. Se a gente pensa numa pessoa, são rugas que aparecem no rosto. Se a gente pensa no animal, de vez em quando até um pelame branquinho aí na face. Mas o envelhecimento é algo muito mais complexo do que isso. Na verdade, os mecanismos fundamentais do envelhecimento para cães e gatos a gente ainda desconhece. Tudo que a gente sabe ainda na atualidade foi o que a gente aprendeu a partir do conhecimento do envelhecimento humano. Mas o que a gente sabe é que, na verdade, ele é uma característica de uma deterioração orgânica gradual que acontece universalmente em todos os mamíferos. É um processo biológico complexo, mal compreendido, que é caracterizado por uma mudança progressiva e irreversível dos tecidos e das células. Significa que esses tecidos e essas células vão começar a apresentar disfuncionalidades progressivas que acabam cursando num indivíduo que vai apresentar um desempenho diminuído dos seus processos vitais. E dessa forma ele acaba se tornando mais vulnerável. Se a gente pensa no indivíduo que mora no meio do mato, no indivíduo que mora na selva, a gente observa muito bem o que acontece com o envelhecimento, porque esse indivíduo que uma vez era o rei da selva, um grande caçador, um grande predador, ele começa a se tornar frágil e começa a apresentar essa síndrome da fragilidade que é a mais comum no avançar da idade, porque a reserva funcional começa a ficar cada vez menor, seu desempenho fisiológico e cognitivo também começa a sofrer um declínio importante e ele acaba se tornando vulnerável. Então a gente pensa no indivíduo que muitas vezes tinha o poder de ser predador, de ser temido dentro da selva, e ele começa a ser deixado para trás e agora ele se torna vulnerável até quem antes era a presa dele e ele acaba se tornando uma presa muito fácil, justamente porque ele não consegue mais desempenhar bem os seus mecanismos de fuga e luta. Só que quem está na selva sofre um processo chamado seleção natural. O cão e o gato que estão nas nossas casas, nos nossos apartamentos, eles passam por um processo um pouquinho mais complexo. Por quê? Porque existem todos os cuidados ao longo da vida, existem exames preventivos, existe a manutenção de alguns processos e a gente quebra essa seleção natural. A nossa seleção ela começa a ser mais artificial. E daí a gente consegue fazer com que essa fragilidade talvez não seja tão observada ou tão precocemente observada como acontece no meio selvagem. Se a gente for pensar a respeito da fisiologia do envelhecimento, se a gente utilizar uma forma um pouco mais simples de conversar a respeito disso, a gente sabe que no momento do nosso nascimento, a nossa data de morte ela já é mais ou menos determinada. A programação para a nossa morte ela vem dentro do nosso código genético. Então, o dia que eu vou nascer, teoricamente, se nada acontecer de diferente ao longo da minha vida, eu tenho uma data de programação para sair desse universo. Quem determina isso é o nosso material genético, mas principalmente a extremidade dos cromossomos, que são estruturas chamadas telômeros. Os telômeros ao longo da vida, à medida que o material genético vai se multiplicando, a cada divisão celular, esses telômeros, na verdade, eles vão sofrendo encurtamento. E à medida que eles vão encurtando, vai chegar um determinado momento que essa divisão celular não vai mais existir e é o momento em que esse tecido ele começa a não ter mais reposição da sua reserva funcional. Uma das peças mais importantes para o envelhecimento é aquilo que a gente chama de radicais livres. Os radicais livres eles são produzidos a partir de um trabalho celular excessivo, de uma funcionalidade excessiva ou da exposição de células a substâncias que possam ser perniciosas. O que vai acontecer? As células, elas para produzirem energia,
elas vão pegar uma molécula de glicose, vão quebrar essa molécula de glicose e vão produzir 38 moléculas de ATP, que é, na verdade, a moeda energética do organismo. Quem faz uma grande parte desse trabalho na presença de oxigênio são as mitocôndrias. Então, quando a gente precisa consumir muita energia, ou seja, quebrar muita glicose para produzir muito ATP, às vezes nessa quebra a gente começa a produzir substâncias instáveis derivadas do oxigênio, que são os radicais livres, que nada mais são, pessoal, do que moléculas instáveis, porque apresentam um elétron despareado na sua última camada. Por isso elas são instáveis. Para que a gente consiga estabilizar essa molécula, a gente precisa doar para ela um elétron, porque senão ela vai começar a roubar elétrons de outras substâncias. Qual é o dano que a gente corre quando a gente produz muitos radicais livres? A gente causa danos à estrutura celular da própria célula. Eles são produzidos dentro da célula e eles começam a interagir com moléculas que fazem parte dos componentes celulares, inclusive dos componentes da própria membrana plasmática. E a partir daí, essa membrana pode se tornar permeável e pode acabar causando degeneração hidrópica para essa célula, por uma interferência até dos próprios canais de sódio e potássio. A gente pode interferir com o funcionamento celular, a gente pode fazer com que esses radicais livres tenham acesso ao DNA, e se eles têm acesso ao DNA, eles podem quebrar as pontes entre as fitas do DNA, também tornando esse DNA instável, fazendo combinações diferentes, e pode acabar produzindo outras moléculas que também podem ser perniciosas para o organismo. Então, a gente sabe desde a década de 80 na medicina humana que o combate aos radicais livres é uma chave muito importante no nosso tratamento aí com relação ao envelhecimento. E a gente tem uma proteína que na verdade é uma proteína codificada a partir de um gene, que é a P66SHC, que na verdade ela vai determinar a capacidade das células evoluírem ou não para a apoptose, né? Se essa célula ela consegue se reestruturar ou se o dano dessa célula faz com que ela migre para um suicídio celular programado, na verdade fazendo com que esse tecido comece a ter uma evolução para não reestruturação. O que a gente tem dentro do envelhecimento é que a gente vai definir que o indivíduo vai envelhecendo a partir do momento que ele nasce. Então, envelhecer é isso, né? Você vai criando aptidões e depois você vai se desabilitando. Agora, existe um determinado momento dentro do envelhecimento, que é uma fase avançada, que a gente vai chamar de fase senil ou de senilidade. Que o que significa isso? Que o indivíduo chegou naquele momento em que aqueles processos do envelhecimento, agora eles começam a se agrupar, eles começam a se tornar progressivos e eles acabam ganhando cronicidade, acontecem simultaneamente e são vários ao mesmo tempo, e isso acaba determinando para esse indivíduo disfunções que podem ser pequenas e podem ser múltiplas. Então, a idade senil é aquela em que o indivíduo tem um compilado de comorbidades, mesmo que essas comorbidades, ou seja, que é uma não sanidade plena de diversos órgãos e tecidos, façam com que ele comece a sofrer alguns comprometimentos. A idade senil, propriamente dita, ela é muito difícil da gente definir. A gente vai dizer que a idade senil ela vai ser definida quando se atinge 75% a 85% da expectativa de vida para aquela espécie, para aquela raça, para aquele porte. Então a gente vai ter uma variação muito grande dessa idade senil entre cães e gatos e dentro das espécies, dentro das diferentes raças. Teoricamente, a senilidade ela é galgada mais rapidamente em indivíduos de porte grande e ela aparece mais tardiamente nos indivíduos de raças menores, tá? E a gente sabe que vai ter uma acentuada variação individual com relação ao que a gente enxerga desde que ele chegue nessa faixa etária. Por quê? Porque tem velhinho que parece o mestre Yoda e tem velhinho que já vem acabado desde os 7 anos de idade. Porque apesar da gente ter uma genética que influencia muito nisso, a gente também tem um fator ambiental.
Então, a genética do indivíduo trazendo genes para câncer, para doenças em diferentes órgãos, tipo cardiomiopatia, alteração neurológica, alteração renal, ainda tem que casar com o quanto do ambiente no qual ele vive favorece ou não a manifestação dessa genética, né? Então, principalmente a nutrição, principalmente a sanidade e os cuidados que tem ao longo da vida, porque a gente vai determinar diferentes fisiologias para os diferentes indivíduos e dependendo da resposta ou não aos requerimentos que eles tenham, eles podem ser mais ou menos desfavorecidos. Mas, na verdade, essa é a fase que o indivíduo começa a engripar e começa a apresentar quadros crônicos. Se a gente pensa num cão ou num gato, né, eles têm diferenças importantes, apesar de eles serem mais semelhantes do que diferentes com relação à geriatria, mas uma diferença importante é esse efeito montanha-russa, que é o efeito roller coaster que a gente tem com a idade. O gato, ele normalmente é aquele indivíduo que começa da montanha-russa aqui embaixo, ele vai subindo devagarinho e depois ele faz uma descida e pega o bonde aí, pega o impacto, né? Pega o impulso para sair correndo. O cão, pessoal, normalmente ele faz uma queda abrupta. Ele vem ali em cima muito bem e de uma hora para outra ele envelhece muito rápido. Ao meu ver, atendendo pacientes geriátricos como eu atendo, eu percebo que o cão tem uma evolução muito mais rápida na geriatria do que normalmente tem o paciente felino, tá? E aí vocês têm, ó, a gente tem cãezinhos de idades diferentes, né? Cães aí entre 8 e 12 anos de idade e tá na cara que ele tá velhinho. A hora que ele começa a envelhecer, pelinho começa a ficar branco, esse pelinho já começa a ficar um pouco menos brilhante, ele fica com cara de vovozinho, ele fica um pouco mais sonolento, ele fica um pouco mais cansadinho, ele fica mais preguiado. Então a gente bate o olho num cachorro às vezes com uma idade mais avançada e é fácil você bater o olho nele e você imaginar que ele tem uma idadezinha aí que já passou dos 8, 9, 10 anos de idade. Com relação ao gato, é muito variável. Tem gatos que eles vão muito bem até os 12, 13, 14 anos e depois eles começam a declinar, mas o declínio do paciente felino, se ele não tiver um quadro patológico muito importante, é um declínio muito mais sutil, é um declínio muito mais lento. Existem várias alterações relacionadas à idade, se a gente for pensar que todos os órgãos, todos os tecidos e todas as células vão sofrendo esse impacto. Então é claro que ao longo do tempo a gente vai perceber que tudo começa a funcionar de uma forma com um pouquinho de defasagem. Então, por exemplo, uma característica muito comum ao indivíduo com mais idade é que ele começa a ficar cada vez menos tolerante ao estresse. E ficar menos tolerante ao estresse, eu não quero dizer só que ele se irrita facilmente ou que ele descompensa facilmente, ou seja, que ele tem chilique fácil. Uma baixa tolerância ao estresse significa que ele pode desenvolver quadros clínicos por conta disso, né? Ele pode ter problemas por conta da pressão arterial, um cardiopata descompensa, um nefropata descompensa. Então a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado com relação a isso. Eles têm uma mudança no comportamento social, eles começam a ficar cada vez menos sociais ou sociáveis à medida que a idade avança, que é a mesma coisa que acontece com a gente, né? A gente começa a ficar cada vez mais isolado, não querendo tanto contato com tanta gente. E a gente pode observar que eles têm alteração do ciclo sono-vigília. São indivíduos que normalmente tinham horários muito bem determinados para o horário do sono, o horário da siesta, os horários de descanso e o período de atividade, e de repente a gente pode perceber que alguns indivíduos vão começar a dormir muito mais, porque justamente eles ficam cansados muito mais facilmente. Se isso acontece no inverso, se eles ficam mais vigilantes do que cansados ou do que sonolentos, se eles ficam mais acordados do que dormindo, a gente vai precisar conversar a respeito de alguns quadros patológicos que podem determinar essa hipervigilância com a idade. A pele sofre um impacto muito importante porque a elasticidade da pele reduz bastante, tanto pela redução do colágeno quanto da elastina. Uma coisa que chama atenção em todas as espécies é a hiperplasia sebácea. Então a gente sabe que o indivíduo mais velho ele é mais untuoso e ele é mais odorífero.
Isso acontece no homem, acontece no cão, acontece no gato. Eles podem começar a ter mais problemas de pele, eventualmente, por causa da diminuição da barreira protetora. Mas o que chama mais atenção são quadros de seborreia, né, que a gente vai observar. E eles tendem a ter um crescimento de unha que acaba sendo um pouco mais exagerado, que é o supercrescimento unguial, que é muito comum em indivíduos com mais idade. Eles vão digerir e absorver menos gorduras, eventualmente menos proteína, né? Então não é verdade que o alimento do cão idoso tem que ter menos proteína ou que tem menos gordura, a mesma coisa com relação ao gato, porque eles vão digerir e absorver menos. Então a gente vai tentar oferecer um alimento que tenha maior digestibilidade, com um componente às vezes um pouco melhor com relação a valor biológico desses elementos. A imunidade basal, mais ou menos, ela se mantém, mas o fluxo sanguíneo desses indivíduos ele tende a ser um pouco mais baixo. Então é claro que os leucócitos às vezes demoram mais para chegar num foco infeccioso. Pode ser que os anticorpos demorem um pouco mais para chegar no seu foco de ação, porque o fluxo sanguíneo ele diminui. A produção do sangue, a hematopoiese geral, ela se mantém. A hematopoiese basal, aquela renovação constante das células do sangue, ela se mantém. O que a gente começa a ter uma responsividade menor para maiores demandas. Então, o meu pão nosso de cada dia fica ok. Mas se eu tiver que produzir muito glóbulo vermelho porque eu fiz uma hemólise, se eu tiver que produzir muito glóbulo branco porque eu fiz um abscesso num tecido, talvez a gente tenha uma lentidão um pouco maior para essa resposta medular acontecer. Alterações oculares vão acontecer, né? Alterações que podem ser simplesmente alterações funcionais, mas às vezes até alterações visuais. Uma coisa muito frequente, a gente tem a esclerose do cristalino, né? O núcleo do cristalino fica esclerótico, fica um pontinho branco, ele fica meio enevoado. Não é catarata isso. E a gente pode ter uma alteração pigmentar da íris. Essa íris também ela começa a ficar um pouco mais lenta para os seus reflexos de miose e midríase, porque ela sofre uma atrofia muscular. Lembrar que o coração, que o pulmão, as estruturas que precisam expandir e contrair, elas começam a ficar com uma elasticidade um pouco menor. Então elas não conseguem não distender tanto. Então o coração começa a não se encher tanto de sangue, começa a ter dificuldade para esvaziar muito. A mesma coisa o pulmão não consegue expandir tanto. Então a gente começa a diminuir a reserva pulmonar. Pode começar a ter alteração aí dos fluxos dentro do coração, do próprio débito cardíaco. O reflexo da tosse se torna mais débil, né? Então para você instigar a tosse no indivíduo, aquela tosse que normalmente é uma tosse de defesa contra a entrada de partículas ou micro-organismos, isso pode ser que fique um pouco mais lento. Então, por isso que normalmente os indivíduos com mais idade têm mais tendência também a doenças respiratórias. Pulmão com menor reserva, não conseguindo expandir e esvaziar tanto, mais uma tosse que não se deflagre tão cedo, isso pode ter problema. Mineralização coscondral é muito comum, né? Então as cartilagens começam a ficar calcificadas. Se a gente radiografar, a gente vê essa mineralização. Uma maior resistência periférica, então começa a se ter uma tendência maior aos quadros hipertensivos, e essa resistência periférica aumentada, junto com alguma comorbidade que possa acionar um aumento de pressão, pode determinar uma hipertensão arterial etária. E lembrar que a capacidade de fazer vasodilatação também acaba diminuindo bastante. A gente não pode esquecer que o sistema nervoso simpático desses pacientes ele fica muito mais ativado, mas muitos indivíduos podem começar a responder menos à ativação desse sistema nervoso simpático por uma debilidade dos baroreceptores. Então nunca é uma boa jogada deixar um indivíduo velhinho evoluir para a hipotensão ou para o choque, porque pode ser que os mecanismos dele falhem para ajudar a gente a mantê-lo bem, tá? Bom, pensando em tudo isso, a gente vai pensar, então, naqueles pacientes que vão começar a dormir mais, porque tem aquela alteração do ciclo sono-vigília. A tolerância ao estresse que é diminuída.
Então, lembrar que o indivíduo mais velhinho, eu falei que ele não gosta de ser tão sociável como ele era antes. E lembrar que para velhinhos, normalmente, as novidades talvez não sejam tão saudáveis, né? Eles são um pouquinho mais neofóbicos, eles são um pouco mais sistemáticos. Então, a gente sempre tem que pensar com muita calma na mudança do ambiente, na colocação de um novo indivíduo nessa família, principalmente se for um novo animal. Pode ser que o gatinho velho, que o cãozinho velho rejuvenesça quando você coloca o filhote com ele. Mas pode ser que a disputa pelo território, pode ser que o incômodo causado possa também causar um prejuízo e possa ter um viés aí. Então a gente sempre tem que pesar muito bem as mudanças que a gente proporciona para esse velhinho. Mudança de dono, mudança de casa, mudança de companhia e assim por diante. Com relação aos sentidos, pode ser que eles comecem a ter perda da sensibilidade, porque todos os sentidos eles dependem, né, de estímulos que são sentidos por determinados sensores. Então a audição é um sentido que sofre um comprometimento. Então os indivíduos eles podem evoluir para a disacusia, que é a diminuição da acuidade auditiva, mas podem acabar evoluindo para a surdez. E o que faz isso? Se ele não tem nenhuma ortopatia, o que vai causar essa desacusia ou essa surdez? A diminuição progressiva das células ciliadas da própria cóclea, né, diminuindo, na verdade, essa sensibilidade que a gente tem para propagação do estímulo auditivo. Degenerações neurológicas propriamente ditas, né, dentro das ramificações nervosas, dos nervos aferentes que vão levar a informação ao sistema nervoso. E uma coisa muito bacana, eles podem fazer artrite ossicular. Aqueles ossículos que ficam dentro da orelha podem ter um processo de artrite ou de artrose e eles acabam não batendo um no outro para a propagação do som. E os ossículos são o martelo, a bigorna e o estribo, que a gente aprendeu lá na aulinha de anatomia. Outro sentido que sofre um impacto muito importante é o olfato. E ele é um dos sentidos que mais me preocupa, porque muitos indivíduos com mais idade evoluem para a anosmia. A anosmia, que impacto que ela pode ter? A perda do olfato. O primeiro é diminuir o reconhecimento entre os indivíduos. Então tem cães que começam a se relacionar mal com os outros porque eles começam a reconhecer menos esses outros cães, por causa do odor, principalmente do odor que acaba sendo liberado ali na região das glândulas perianais ou adianais. Então o que acontece é que ele pode começar a ficar cada vez mais isolado ou ele pode se tornar um intolerante agressivo. Para os cães isso também é importante, para os gatos isso acaba sendo uma calamidade, é a perda do interesse pelo alimento. O cão, ele come por prazer e ele tem um paladar muito aguçado e o cachorro experimenta muito mais coisas na vida do que um gato. Então, às vezes, o perder o olfato para o cão pode fazer com que ele perca um pouquinho a vontade de comer, que é o que faz com que muitos indivíduos tenham muito trabalho para alimentar um cão idoso, porque ele começa a ficar estupidamente seletivo, porque ele não se sente estimulado por coisas que tenham um cheiro mais brando. Mas um gato pode desenvolver anorexia por causa de anosmia. Eu tenho 2 pacientes que já estão com tubo esofágico há 2 anos, porque simplesmente eles perderam completamente o olfato, tá? A visão sofre um comprometimento, sim. Existem várias coisas que acontecem no olho que podem começar a nebular essa visão e podem fazer até com que esse paciente não mais enxergue. A esclerose nuclear não tem um impacto tão grande, mas alguns indivíduos com mais idade, mesmo que não tenham diabetes, eles desenvolvem catarata. E a catarata, realmente, ela faz ali um tapa-olho dentro do olho que vai comprometer a chegada da imagem até a retina. Lembra que esses indivíduos eles começam a ter uma acomodação visual diferente, né? E o próprio trabalho da pupila acaba ficando um pouco complicado e pode acabar comprometendo também a visão. E não podemos deixar de lado as doenças retinianas, que são frequentes tanto em cães quanto em gatos. Nos cães, as condições do cristalino são muito mais frequentes do que em gatos. A esclerose do cristalino até pode acontecer nas 2 espécies, mas a catarata, ela normalmente é uma condição muito mais canina, mesmo em cães não diabéticos. E ela é essa condição que vocês veem nesse slide, né?
que a gente tem a opacificação bilateral das duas lentes, que na verdade acabam interrompendo aí a transmissão do estímulo luminoso aí até a retina. Lembrar que as retinopatias também podem acontecer nos cães. Os cães eles fazem muito PRA, que é a atrofia progressiva da retina, e tem muito cão diabético que inclusive o PRA ou a PRA acaba sendo a condição limitante para fazer a cirurgia. Então eu acho que é importante a gente sempre lembrar que com o avançar da idade o oftalmologista sempre é muito bem-vindo. No gato, a retinopatia é a doença ocular da idade. E normalmente porque a retinopatia tem uma conotação de ser uma condição secundária à hipertensão arterial sistêmica. E o gato ele tem duas doenças muito importantes com a idade que determinam quadros hipertensivos, que são a doença renal crônica e o hipertiroidismo. Claro que existem outras condições endócrinas que podem fazer o gato também desenvolver hipertensão, como é o caso do hiperadrenocorticismo e do hiperaldosteronismo. Mas as duas mais frequentes são a doença renal crônica e o hipertiroidismo, que inclusive em muitos gatos andam juntos e são duas das doenças senis mais importantes na espécie. Então é muito frequente a cegueira súbita no gato por conta de uma retinopatia hipertensiva. Então, a meu ver, todo gato que vem para o consultório clínico deve ter sua pressão arterial aferida, e se a pressão arterial se manifesta elevada, a gente sempre faz uma avaliação de fundo de olho desse paciente para saber se essa hipertensão é situacional ou para saber se realmente ela é uma condição perene. Se ela é uma condição perene, normalmente ele tem indícios nessa retina de que essa pressão aumentada tem se sustentado ao longo do período. Dentro das alterações digestórias que os velhinhos podem ter, além dessa diminuição da absorção de gorduras e proteínas, a gente precisa pensar que o que é absorvido junto com gordura também ele vai absorver menos, e aí entram os antioxidantes, principalmente as vitaminas lipossolúveis. E lembra que esse é um indivíduo que produz muito mais radical livre do que outros, justamente por causa do envelhecimento e dos processos todos que são traduzidos aí. Então lembrar que absorver menos substâncias que são antioxidantes pode acabar favorecendo a atuação de radicais livres e a progressão desse processo de envelhecimento, né? Esses indivíduos eles também vão produzir menos glutationa, que é o antioxidante natural. Então, muitas vezes, para esses idosos, a gente acaba oferecendo suplementos que contenham precursores da glutationa, como ácido glutâmico, cisteína e glicina. Há uma maior motilidade do intestino delgado, então às vezes eles podem absorver também menos substâncias que acabam vindo para a circulação a partir do intestino delgado. Então eles podem absorver menos água, absorver menos vitaminas e absorver menos minerais. Pode haver uma derivação progressiva da musculatura lisa em alguns indivíduos, então eles podem começar a ter mais dificuldade para defecar, eles podem ter um retardo no tempo colônico, então eles podem desenvolver constipação, que é a prisão de ventre, que é o aumento do intervalo entre defecações, podendo evoluir até para os seus desdobramentos, como o desenvolvimento de fecalomas. E o metabolismo hepático comprometido, ele vai alterar um pouquinho a síntese proteica e o metabolismo de alguns fármacos. Agora, um detalhe que é muito importante é lembrar que o esvaziamento gástrico no velho, ele é lento. Ele é muito mais lento do que a gente tem no indivíduo que é jovem. Então, às vezes, um velhinho também começa a comer menos porque ele se sente saciado por muito mais tempo. E a gente precisa verificar se ele não tem alteração de motilidade, né? Para normalmente não determinar a sobrecarga gástrica para alguns pacientes. Então, alguns indivíduos com o avançar da idade, muitas vezes acabam fazendo a utilização de medicação pró-cinética. Com relação ao sistema urinário, com o passar da idade, como o fluxo sanguíneo diminui, porque o bombeamento cardíaco diminui, porque esse indivíduo às vezes começa a ficar um pouco menos hidratado do que o normal, já que ele perde mais água, até mesmo pelo próprio sistema urinário ou até mesmo pelo próprio trato digestivo, o fluxo sanguíneo renal com a idade ele fica reduzido,
né? E se ele fica reduzido, esse rim ele começa a trabalhar de uma forma mais lenta. Essa filtração fica mais lenta e esse indivíduo já começa a apresentar decréscimos na função. Agora, a gente precisa lembrar que uma doença muito comum dessa fase é a doença renal crônica, em que o indivíduo tem uma perda permanente de massa renal e isso não se ganha novamente. Então, é claro que a gente precisa ficar de olho para que os rins, que já têm um fluxo renal reduzido e que podem ter uma massa renal reduzida, para que eles não sofram diminuição de pressão arterial, para que eles não sofram por desidratação, por hipovolemia, por um coração que bombeia pouco, porque senão a gente não só desenvolve, mas na verdade a gente progride rapidamente dentro da tal da doença renal crônica. Então, o indivíduo com mais idade, ele requer que a gente fique mais vigilante com relação a quanto oferecer de água, com relação a alimento úmido e com relação à manutenção do seu estado de hidratação. Claro que o sistema esquelético não ia ficar de fora, a gente começa também a ter uma perda da força de tensão, a gente começa a ter uma perda da força do colágeno, da própria elasticidade que a gente tem na cartilagem, do próprio colágeno que faz parte dessa cartilagem, e a gente acaba tendo diminuição também dos proteoglicânios, que acabam interferindo não só com as articulações, mas também com as estruturas que fazem parte dos componentes articulares, como ligamentos e tendões. Esses indivíduos vão lubrificar muito menos as articulações, porque eles vão produzir menos ácido hialurônico, menos sulfato de condroitina, e aí o que a gente tem são articulações que têm uma força de tensão muito alterada, uma elasticidade alterada, uma lubrificação menor, favorecendo um desgaste normal das peças ósseas e a evolução para a famosa doença articular degenerativa. E, por fim, pensando em condições gerais que a gente sabe que acontecem, lembrar que o sistema nervoso central eu acho que é uma das estruturas que sofre o maior impacto com o envelhecimento. Porque a gente tem várias alterações neuroquímicas, né? Então, uma perda daquela harmonia que a gente tem da produção e secreção de neurotransmissores. Muitos indivíduos começam a ter processos degenerativos por deposição de substância amiloide. Existe uma atrofia do sistema nervoso, porque lembrar que os neurônios que morrem, eles demoram muito tempo para que eles sejam substituídos. Então, a tendência é que, pela ação de radicais livres e de outros processos, a gente comece a ter um enxugamento desse sistema nervoso, evoluindo para atrofia, principalmente atrofia cerebral. A gente vai lembrar que as células inflamatórias do sistema nervoso ficam muito mais aguçadas. Então, as células da glia acabam ganhando uma força muito grande e isso pode acabar tendo um reflexo no comportamento, na memória do indivíduo, na personalidade e na cognição. Só para vocês terem uma ideia com relação ao sistema nervoso, existem trabalhos que fazem, na verdade, um compilado do que acontece de alterações neurológicas, de sinais neurológicos em cães e gatos na idade sênior, ou seja, já em fase senil. E a gente sabe que para o cão, as duas coisas que mais acontecem é ele se tornar mais agressivo ou mais hiperreativo e a síndrome da disfunção cognitiva, né? Que é aquela síndrome Alzheimer-like. No gato, na verdade, o que é mais comum acontecer são indivíduos que começam a apresentar alterações de eliminação, ou seja, eles começam a fazer periquesia e periúria, ou seja, urinam e defecam em locais inadequados, e a gente começa a ter a vocalização senil, que muitos indivíduos acham que tem a ver com a disfunção cognitiva, mas que pode acontecer por quadros hipertensivos, pode acontecer por conta do próprio hipertiroidismo, pode acontecer por conta da disfunção cognitiva. As outras alterações, elas acabam sendo menos numerosas, mas uma coisa muito importante para a gente lembrar é que o cão com idade avançada, ele tem uma coisa muito importante. Ele começa a apresentar talvez uma ansiedade de separação que ele não tivesse na infância. Então lembra da história da perda da tolerância e ao estresse? Pois é, um cão que começa a ficar muito sozinho em idade avançada, mesmo que seja num cômodo,
mesmo que as portas estejam abertas, mas ele começa a se perceber sozinho em ambientes, esse cão começa a ficar extremamente estressado, ele pode vocalizar bastante, ele pode chegar a apresentar outros distúrbios neurológicos por conta disso. Várias drogas acabam sendo utilizadas para indivíduos velhos para fazer os diferentes tratamentos para as diferentes condições da idade. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente faz utilização de medicamentos que são depressores do sistema nervoso, oxigenadores do sistema nervoso, a gente faz utilização de tranquilizantes menores, tranquilizantes maiores, de antidepressivos, a gente faz a utilização muitas vezes até mesmo de anticonvulsivantes em doses diferentes, inclusive em doses analgésicas, para tentar ir controlando esses pacientes, mas cada um de acordo com a condição que ele manifeste. Portanto, o veterinário tem que ficar muito ciente disso. E é claro que muitas vezes a gente pede ajuda para o pessoal do comportamento e para o pessoal da neurologia. Para favorecer o descanso dos velhinhos e evitar esses transtornos, né, que eles podem ter, ou evitar crises de ansiedade desnecessárias, o que a gente tenta fazer? Manter sempre uma rotina consistente, lembrando que eles não gostam de novidade, e evitar todos os estresses que não forem realmente necessários. Então a gente tenta deixar a casa mais escura, tenta permitir que eles durmam por mais tempo, então colocar cortinas nos ambientes, cortinas que sejam opacas, deixar o lugar onde o pet fica com a luz escura, a luz apagada à noite, não fazer esse pet fazer uma vigília com você com muito estímulo luminoso, muito estímulo sonoro. Proporcionar para ele camas confortáveis e macias. Não deixar obstáculos no meio do caminho, então os trajetos que eles fazem, trajetos que sejam clean, trajetos limpos, muitas vezes com uma luzinha de presença. Principalmente se você tem pacientes com perda da acuidade visual, para o gato isso é muito importante. Muitos gatos que começam a vocalizar à noite, eles vocalizam porque eles estão perdendo a visão noturna, eles estão fazendo nictalopia. Então a hora que a gente coloca uma luz de presença, ele já começa a se situar um pouco melhor, ele fica bem. Lembrar que os locais de eliminação tem que ser locais de eliminação de fácil acesso. Então a bandeja sanitária, o jornal, a fraldinha, para que ele não tenha que ficar procurando. E lembrar que se ele gosta de subir no sofá, na cama, na almofada, na poltrona, como ele é velhinho, a articulação já começa a ficar ruim, a gente começa a colocar facilitadores aí de escalada, tá? Bom, pessoal, aí a gente vai chegar no ponto, que é o ponto que eu queria comentar com vocês. Velhice ou senilidade é um momento da vida que custa muito caro. Principalmente para um pet, porque ele começa a visitar o veterinário com muito mais frequência. Existem algumas pesquisas que mostram que cerca de 80% dos gastos na vida toda de um pet acabam acontecendo nos 20% finais da vida dele, justamente porque é o momento em que ele tem comorbidades. Então ele vem para consultas sucessivas, ele vem para procedimentos, ele vem para fazer exames e testes diagnósticos e ele gasta com medicações. E tudo isso acaba ficando mais oneroso. Então o tutor ele precisa começar sendo preparado ao longo da vida para o momento que isso aconteça, para ele isso não ser um choque, tá? E com a evolução das ciências médicas, é claro que a gente proporciona para os indivíduos agora uma expectativa de vida muito maior. Então, por conta disso, a gente começa a elaborar cada vez programas melhores e mais especiais para que a gente cuide bem desses animais, prolongando a sua vida com qualidade. Então, agora, a nossa regra, quando a gente fala em geriatria veterinária, é um cuidado de maior nível, ou seja, eu melhoro a forma como eu cuido, tecnicamente falando, eu estou melhor, eu tenho exames mais refinados, eu tenho exames preventivos, eu tenho técnicas melhores, inclusive para tratamento, mas eu tenho um maior nível de cuidado, ou seja, eu me torno mais cuidadoso. Eu trago esse paciente para perto de mim e perto de mim eu tento cuidar dele melhor. E o que eu sempre preciso mirar, além do que é esperado que ele tenha com a idade,
é lembrar que os pets senis, eles têm condições clínicas que vão ser desenvolvidas e que podem fazer com que ele tenha comprometimento da qualidade de vida. São as famosas comorbidades ou morbidades da idade. Então, lembrar que o paciente velho, o que é esperado é que ele desenvolva diferentes situações e que eu sempre preciso antever essas situações para tratar desse indivíduo, para não deixar que ele venha no momento de descompensação. Então, a gente sempre fica de olho na doença articular degenerativa, a gente sempre fica de olho nos processos neoplásicos. Qualquer bolinha que aparece, a gente avalia. A gente faz exames de imagem para escanear o paciente e ver se não tem nenhum tumor. A doença renal crônica, que quanto mais a gente antecipa o diagnóstico, mais ele vive depois desse diagnóstico. A mesma coisa com relação às doenças endócrinas. As enteropatias, né? Animal mais velhinho já tem dificuldade para absorver tudo. Se ele ainda faz uma doença intestinal, complica mais ainda. Quanto mais cedo eu descubro, mais fácil é compensar e manter o paciente bem. As alterações da defecação, as doenças cardíacas, as miocardiopatias do cão e do gato, mas as endocardioses também do cão, as valvopatias do cão. A disfunção cognitiva, mas lembrar que nem todo quadro neurológico na idade é disfunção cognitiva. Muitos desses quadros são tumores cerebrais. Então, lembrar que o neuro sempre precisa participar disso com a gente. Avaliar os quadros de perda dos sentidos para verificar se é só uma surdez normal ou se não tem uma neoplasia na orelha de vez em quando. As oftalmopatias e as doenças odontológicas, que são as odontopatias. E aí, o que a gente tem é o aparecimento de uma nova área na medicina veterinária, que é a geriatria veterinária. Geriatria é a especialidade da medicina que vai analisar e vai tratar as doenças que são características da velhice. Para isso, eu tenho um médico que é o geriatra e eu tenho um paciente que é o paciente geriátrico. Não existe um paciente geriatra, a não ser que o gato velhinho ou que o cão velhinho tenham feito faculdade de medicina e tenham se especializado em geriatria. Então, se alguém fala paciente geriatra, tá errado. Paciente é geriátrico. Geriatra é o profissional especializado em geriatria, tá? E a gente vai brincar com uma coisa chamada medicina preventiva. Essa medicina preventiva é o que o geriatra faz. Ele traz esse paciente para perto em consultas que são consultas frequentes, né? A gente vai começar a ver esse paciente mais de uma vez por ano, pelo menos a cada 6 meses, se não identificar nada. Se identificar alguma coisa, a gente já começa a fazer retornos mais rápidos. E a gente vai manter o esquema de imunização desses pacientes, a gente vai fazer um bom exame físico desses pacientes, uma boa anamnese desses pacientes, porque tudo que acontece de diferente entre consultas, a gente precisa meter a mão e investigar um pouco melhor. Então, a gente vai precisar fazer exames, sejam exames de sangue, sejam exames de urina, sejam exames de imagem, para que a gente possa manter esse indivíduo bem por mais tempo. Essas avaliações, inicialmente, são avaliações semestrais, mas de acordo com as coisas que estejam encontradas, eu descobri que ele é cardiopata, eu descobri que ele é nefropata, eu descobri que ele tem um quadro oncológico. Esse paciente talvez precise de retornos semanais, retornos mensais, dependendo de cada situação em particular. Lembrem que a avaliação clínica dele tem que ser muito completa, e a avaliação clínica é anamnese, exame físico e exames laboratoriais. Então, a avaliação clínica dele começa por uma anamnese muito detalhada, com informações completas do período entre consultas. Então, tem que perguntar tudo a respeito de todos os sistemas, como vocês aprenderam na faculdade. O exame físico tem que ser completo e cauteloso, porque às vezes tem coisas que vocês encontram que o tutor não tem como saber. Um sopro, um aumento de volume no abdômen, um espessamento de alça, uma lesão de reabsorção odontoclástica num gato, uma obstrução de narina num cão, um aumento de linfonodo, um aumento de baço, uma próstata aumentada.
Então lembrar que o exame ele tem que ser completo, pessoal, senão a gente não está fazendo o nosso serviço. Lembrando que nos gatos é muito importante sempre palpar a tireoide, porque qualquer aumento pode significar hipertiroidismo. Se ela não tiver aumentada, não significa que não tenha, mas os aumentos detectáveis nos fazem investigar mais rapidamente. E lembrar que a palpação abdominal é importante, mas sempre nas fêmeas a palpação da cadeia mamária, tentando identificar nódulos, e nos machos a palpação dos testículos e a palpação da próstata é fundamental. Ah, Malê, mas a próstata só para quem é inteiro. Não. Hiperplasia prostática, que é benigna, acontece no indivíduo inteiro. Os desdobramentos dela, prostatite, desenvolvimento de doença cística, animais inteiros. Mas a neoplasia prostática ela é comum ao indivíduo aqui ectomizado. Então, para todos os machos, o da espécie canina, porque no gato a gente não consegue, palpação prostática, palpação retal. As nossas chaves, onde vocês vão focar mais, é água, alimento, eliminação, interação sono-vigília, comportamento e padrão respiratório. Essas são os 6 tópicos, na verdade, ou as 6 pérolas que a gente tem para o melhor controle de um paciente idoso, para que na anamnese eu verifique se alterações estão acontecendo. Mas aquele questionário que vocês aprenderam na faculdade, vocês vão colocar aí em bom uso, porque senão a gente pode perder dados bem importantes. Lembrem que qualquer mudança abrupta deve ser pesquisada, pois as alterações súbitas elas podem representar um risco muito grande, principalmente para um paciente idoso. Tipo, do dia para a noite ele teve um desmaio, do dia para a noite ele não quer comer, do dia para a noite ele ficou amarelo, do dia para a noite ele ficou muito branco, do dia para a noite ele urina com sangue. Então são sinais importantes de serem observados, principalmente na espécie felina, que é uma espécie tardia, que normalmente manifesta tardiamente alterações. Se a gente fica muito atento, a gente investiga rápido, consegue diagnosticar o problema e muitas vezes consegue fazer uma interferência nessa questão. Isso tanto vai melhorar a qualidade de vida, quanto também a própria longevidade. E não vamos esquecer que o 5º sinal vital é a nutrição. E o paciente com mais idade, por vários motivos, ele pode mostrar alterações nutricionais. Então a gente sempre tem que fazer avaliação da massa do paciente, mas também avaliação da sua estrutura corporal com relação ao seu score de condição corporal, se é um animal magro, se é um animal com peso ideal, se é um animal em sobrepeso ou obeso. Então lembrar que a gente tem um score de 1 a 9 por uma escala e de 1 a 5 numa outra. E vamos lembrar que a gente também não vai deixar de lado a massa muscular, que normalmente a gente palpa o dorso do paciente. Aqui vocês têm um esqueminha mostrando onde a gente palpa esse paciente, para ver se os acidentes ósseos estão protegidos ou para verificar se os acidentes ósseos eles são palpáveis. Se a musculatura falha na cobertura desses acidentes ósseos nessa região, significa que esse paciente consumiu massa muscular. Ele tem sarcopenia e ela sempre é um mau sinal. Então lembrar que a gente sempre vai avaliar esses 3 itens: a massa corpórea, o score de condição corporal e o índice de condição corporal. Perdas e ganhos entre consultas sempre devem ser avaliados. E aqui só para a gente ilustrar, 2 indivíduos aí que apresentam já um comprometimento do score corporal com a idade. Então lembrar que o indivíduo que é caquético é o indivíduo que está magrinho, que eu palpo as costelas, que eu não percebo a gordura em cima desse indivíduo, mas que a sarcopenia é quando os acidentes ósseos começam a ficar notáveis. O arco zigomático, a crista do occipital, a espinha da escápula, a crista da escápula. Então isso indica para mim realmente a sarcopenia, que é a desnutrição suprema, é o consumo supremo e normalmente é um fator prognóstico de morte muito importante. Bom, pessoal, dentro das condições da idade,
Aí, se a gente for identificando morbidades, comorbidades, a gente vai tratando cada uma de acordo com o que manda o figurino. Lembrando que é um paciente que faz uma série de exames e vai fazer sempre uma avaliação clínica completa quando ele venha nos visitar. Mas a gente pode, para os indivíduos com mais idade, fazer um tipo de tratamento que é um tratamento preventivo. Tratamento preventivo normalmente é a terapia antioxidante. Isso é utilizado na medicina humana desde a transição da década de 80 para 90 e a gente faz um bom uso dela agora com vários produtos que nós temos no mercado, inclusive. Então, lembrar que se a gente oferece para esses indivíduos produtos que contenham aqueles aminoácidos que ajudam a formar glutationa, vitaminas antioxidantes com a vitamina A, vitamina C, vitamina E, fosfatidilcerina, que é um antioxidante muito importante, ômega 3, né, que não é só modismo, ele já tem efeitos muito bem documentados, L-carnitina, SAMe, a gente consegue promover para esses indivíduos uma diminuição da atuação dos radicais livres, ou seja, a gente combate o estresse oxidativo, a gente consegue diminuir o dano às cartilagens, proporcionando condroproteção, a gente consegue ter um efeito protetor sobre os néfrons que ainda não foram comprometidos por nenhum quadro patológico, então a gente tem um efeito nefroprotetor, tem um efeito anti-inflamatório natural e a gente consegue fazer com que aquele excesso de inflamação do envelhecimento ganhe um vulto um pouco menor. Então a terapia antioxidante ela é muito interessante. O que faz a terapia antioxidante? Né? Eu tenho uma molécula instável que tem um elétron que está dispareado. O que o antioxidante faz? Ele dá um elétron para essa molécula fazer esse pareamento e ela se tornar estável e ela parar de agredir outras substâncias ou outras estruturas. Então, a chave do tratamento do paciente senil, além dos cuidados que ele tem dentro do consultório veterinário, é realmente fazer uma terapia antioxidante preventiva aí para eles. E o ômega 3 é um dos melhores elementos que a gente tem e muitos pacientes com idade já fazem tratamento direto com compostos que contenham ômega 3, mas a gente pode fazer um plus com essas outras coisas que nós temos aqui. Para a gente encerrar, eu não posso deixar de falar para vocês que o paciente velhinho é um paciente que ele tem muitas disfunções. E é claro, a gente já comentou anteriormente que ele pode ter disfunções em diferentes órgãos tendo comorbidades. Então, o cuidado que a gente tem que ter é que a terapêutica para esse indivíduo ela tem que ser cautelosa. Primeiro, porque eu tenho mais dificuldade para metabolizar, eu tenho mais dificuldade para eliminar fármacos. Então, um cuidado é a gente não prescrever muitos fármacos que sejam metabolizados pelo mesmo sítio, porque algum vai ganhar espaço e o outro vai ser menos metabolizado e pode ter um efeito tóxico. A gente tem que tomar cuidado por aqueles que são eliminados pela mesma via para não sobrecarregar essa via, por exemplo, uma via renal. E um cuidado muito grande porque existem comorbidades que se atrapalham entre si. Então, por exemplo, um caso que eu estou atendendo essa semana de uma síndrome cardiorrenal, de uma cachorrinha que tem uma cardiopatia. Essa cardiopatia evoluiu para uma insuficiência cardíaca congestiva e a insuficiência cardíaca congestiva já começou a ferrar o rim, porque chegou menos sangue para o rim porque o coração não estava bombando e menos líquido no rim, menos água no rim, porque a água ficou parada no edema pulmonar. Então esse rim já começou a sofrer um impacto e começou a fazer uma disfunção. A hora que a gente encharca esse paciente de diurético e de medicamento como inibidor da ECA, esse rim pode sofrer um impacto ainda maior. Então, de repente, aparece uma disfunção renal secundária à doença cardíaca e à terapia cardíaca que foi proposta para tentar tirar o cara da ICC. Então, a gente precisa ser muito mais vigilante com relação, não adianta focar só no coração. Tem que olhar o coração junto do rim, junto do fígado, junto do resto. Porque senão alguém vai sofrer algum problema, já que está todo mundo interligado. Então, um acaba levando os outros no meio da jogada, tanto pela doença quanto pelo tratamento. E essas interações patológicas, pessoal, elas são muito frequentes. O que a gente mais lembra é da síndrome cardiorrenal, da interação de coração e rim, mas não podemos esquecer que tem interação de coração e fígado, tem interação de adrenal e coração,
de adrenal e rim. A gente pode ter problema, inclusive, de tireoide associada com rim. Lembra do hipertireoidismo no gato, no indivíduo que tem doença renal crônica. Então, isso é importante para a gente considerar. E lembrar do que eu comentei com vocês, que as interações medicamentosas aí no paciente com mais idade, realmente a gente precisa avaliar custo, risco e benefício. Porque muitas vezes a gente faz mais mal do que bem. Sempre menos é mais. E a gente tem trabalhado um pouco mais com sorologias, mas lembrar que doenças infecciosas podem acontecer na idade avançada e podem ser um marco para a descompensação de alguns pacientes. Eu atendo muito cão velho com sinomose e sinomose fazendo fase epitelial. Então eu acho que é importante a gente tomar cuidado de não desmerecer, né? Muitas vezes porque a gente ainda precisa estudar um pouco mais a respeito desse diagnóstico sorológico que a gente faz com relação aos títulos de proteção para cães e gatos. E aí, para concluir para vocês, o que eu quero dizer é que o nosso programa para animais idosos é fazer com que eles venham nos visitar mais frequentemente e fazer a solicitação do kit Animal Planet, porque é um paciente que vai ter que fazer bastante exame. Avaliação hematológica, gatos que estão velhinhos e estão doentes, sempre sorologia para FeV e FeLV. A gente vai ter que fazer exame de urina, então urinálise, UPC. Se ele tem uma densidade urinária mais baixa, urocultura e antibiograma, para ver se tem infecção urinária. Bioquímica renal, bioquímica hepática, bioquímica eletrolítica. Fazer sempre avaliação de glicose, triglicérides, colesterol. Glicose aumentada, faça sempre a contraprova com a frutosamina. Copro parasitológico, que é importante. Tem quadros da idade que tem indivíduos gastando fortunas investigando doença endócrina e é parasitismo. Dosar T4 total, que no gato muitas vezes é aumentado, no cão é diminuído porque as doenças elas são diferentes. Verificar se nos exames de triagem nada faz com que você pense num hiperadrenocorticismo, né? Quando eu atendo pacientes velhinhos, o meu perfil geriátrico sempre tem fosfatase alcalina, triglicérides e colesterol. Eu sempre meço a pressão arterial. Pressão arterial elevada, fosfatase aumentada, triglicérides e colesterol elevados. No indivíduo que tem poliúria, polidipsia ou está muito gordinho, a gente marca para fazer um teste de supressão e verificar se ele não tem hiperadrenocorticismo. E é claro, os exames de imagem, tanto a imagem focada no coração, que é a ecocardiografia, a imagem focada no abdômen, que é a ultrassonografia. A gente pode, dependendo do que a gente tenha no meio do caminho, fazer exames mais refinados, né? A gente pode fazer triagens radiográficas, mas eu posso fazer uma toma, eu posso fazer uma ressonância. Lembrar que o eletrocardiograma é uma ferramenta importante para verificar o paciente mais velho, para ver se ele não tem nenhuma arritmia. Sempre avaliação oftalmológica, então pelo menos o exame de fundo de olho, um teste de Schirmer para verificar se ele tem uma boa produção de lágrima e uma medida da própria pressão intraocular através da tonometria. Pessoal, esse é o básico que a gente tem para fazer para que um velhinho envelheça feliz, confortável e tranquilo. E para que a gente tenha um tutor feliz porque percebeu que a gente fez o melhor por esse paciente.